Há muitas figuras no Antigo Testamento que são consideradas sábias. Um personagem das Sagradas Escrituras que se destaca quando pensamos em homens sábios é nada menos que o sábio rei Salomão. Um homem creditado por unificar Israel sob paz, estabilizar a economia e construir estruturas verdadeiramente magníficas. Como todas as coisas boas, Salomão eventualmente seria seduzido longe das bênçãos que seu Deus lhe havia dado, e em breve cederia às pressões de suas próprias tentações morais. Quanto ao envolvimento do rei Salomão em religiões ocultas, existem muitas lendas e tradições que associam Salomão a práticas místicas e esotéricas. Essas associações geralmente têm origens em textos apócrifos, como os escritos atribuídos a Salomão, como o Texto de Salomão, que contém elementos mágicos e demoníacos. Na tradição ocultista, Salomão é frequentemente retratado como um mestre da magia e da invocação de seres espirituais. O livro conhecido como a Chave de Salomão ou a Clavícula de Salomão é um grimório medieval que atribui a Salomão diversos selos e fórmulas mágicas, muitos dos quais são utilizados em rituais de invocação. A tradição ocultista também associa Salomão à prática da Cabalá, a tradição mística judaica que busca a compreensão dos ensinamentos divinos através da interpretação de textos sagrados. É importante observar que essas associações são mais presentes em tradições esotéricas e ocultistas, e não têm base direta nos relatos canônicos das religiões abraâmicas. Cada tradição interpreta a figura de Salomão de maneira diferente, e as histórias relacionadas ao seu envolvimento com essas práticas variam significativamente de fonte para fonte. Apesar de ter 6 meio-irmãos mais velhos, Davi, convencido por sua esposa Batseba e o profeta Natã, que dizia ter sido instruído por Deus enquanto o rei estava ausente, escolheu fazer de Salomão um rei. Outros também acreditavam que Salomão era especial, e como rei, seu potencial floresceria, beneficiando a todos ao eleger Salomão. Pode-se dizer que negaram a ambição de Adonias, o outro filho de Davi. Poderia ter tomado o trono. Quando Salomão se tornou rei, ele praticamente derrotou sua posição e assumiu o papel de rei. A história do julgamento de Salomão começa quando Deus aparece para ele, satisfeito com a forma como ele ascendeu ao trono. Deus diz a Salomão que deseja conceder-lhe qualquer coisa que ele deseje, e que tudo o que ele precisa fazer é pedir. Vemos como nobre e, alguns diriam, puro Salomão é, pois não pede poder, riquezas, mulheres ou qualquer outro presente mundano, mas sim sabedoria e apenas sabedoria. Salomão estava ciente de suas próprias limitações, e embora fosse rei, sabia que não poderia ser um bom governante sem possuir conhecimento. De certa forma, isso pode ser considerado altruísta, pois parece que o único desejo de Salomão era liderar seu povo efetivamente, em direção ao seu Deus, mantendo-os seguros e satisfeitos. Salomão não pediu riquezas e glória, estava apenas contente em governar seus súditos. Deus ficou satisfeito com os pedidos de Salomão e o tornou mais sábio do que qualquer outro homem que já existiu. No entanto, porque Salomão foi tão modesto em seu pedido e Deus sentiu que ele era sincero e autêntico, ele concedeu a ele riquezas e glória também. Dessa história, podemos inferir que ela visa ensinar humildade e que o Deus de Salomão respeita aqueles que colocam os outros acima de seus próprios desejos. A moral aqui é que, ao buscar servir algo maior que si mesmo, as recompensas podem ser maiores do que o que você pode ter concebido originalmente. Um curto período, após ter recebido sua sabedoria de Deus, 2 mulheres, descritas por alguns como prostitutas, apresentam a Salomão um dilema. As mulheres viviam na mesma casa, e ambas haviam dado à luz recentemente. No entanto, um dos bebês morreu. Entende-se que a mãe do bebê morto trocou seu bebê pelo que estava vivo. Quando essa mãe acordou, percebeu que o bebê morto em sua posse não era seu. Ela confrontou a outra mulher, e negou qualquer conhecimento disso. Em
rejeitou a acusação. O rei Salomão decidiu que apenas ele era astuto o suficiente para determinar quem era a verdadeira mãe. Parece que Salomão foi rápido em sua decisão, embora não tenha escolhido sem motivo. Ele pediu uma espada e disse a um de seus servos para cortar o bebê ao meio, para que ambas as mulheres tivessem uma parte da criança. A mãe falsa aceitou essa decisão, mas a outra mulher gritou que, apesar de ser a mãe real do bebê, estava disposta a entregar a custódia do bebê à outra, se o bebê fosse permitido viver. Percebendo que essa mulher amava tanto a criança, a ponto de abrir mão dela para que pudesse sobreviver, Salomão deduziu que ela devia ser a verdadeira mãe. Quando as pessoas souberam como Salomão havia resolvido engenhosamente o problema, sua reputação como sábio rei começou a se espalhar. As duas mulheres em questão nunca são nomeadas, mas entende-se que ambas eram prostitutas ou, pelo menos, viúvas, dada a ausência de seus maridos nos relatos bíblicos e a natureza da sociedade patriarcal, onde os maridos eram geralmente responsáveis por resolver disputas entre mulheres. Uma interpretação judaica explora a ideia de que as duas mulheres são parentes, uma sendo a sogra e a outra a nora. Ambas, no entanto, haviam dado à luz após a morte de seus respectivos maridos, devido a um costume. A nora, que era mentirosa neste caso, teria que se casar com seu cunhado, já que o cunhado era criança viva, que ela era obrigada a casar quando ele atingisse a maioridade. Mentindo sobre o menino ser seu próprio filho, ela não seria obrigada a se casar com ele. Mas, quando Salomão sugeriu cortar a criança ao meio, isso a absolveria de qualquer responsabilidade pela criança. Então ela concordou com o assassinato da criança. Uma outra interpretação destaca os instintos maternos de uma mulher, e podem ser tão fortes a ponto de ela inventar uma mentira drástica para manter seu filho ou, neste caso, manter a fachada de ter um filho. Outra ideia sugere que as duas mulheres eram rivais, e que a mulher que perdeu seu filho sucumbiu à ideia de que, se ela não pudesse manter seu bebê, sua rival não deveria ter mantido o dela. Dessa perspectiva, vemos como uma amarga rivalidade pode levar a ações extremas. Essa mulher estaria disposta a sacrificar a vida de seu inocente bebê para ter vantagem sobre a outra. Apesar de não serem explicitamente mencionados em relação a esse episódio, podemos recorrer aos salmos e aos provérbios atribuídos a Salomão para ilustrar a sua sabedoria. Por exemplo, em Provérbios 16, no verso 16, Salomão escreve: "É muito melhor adquirir sabedoria do que ouro. Adquirir entendimento é mais desejável do que a prata." Essa atitude de valorizar a sabedoria sobre riquezas alinha-se com a escolha de Salomão de pedir sabedoria a Deus em vez de riquezas ou poder. Além disso, Salomão escreve em Provérbios 3, versos 5 a 6: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas." Essa confiança em Deus e a busca pela orientação divina são evidentes na história do julgamento das duas mulheres, onde Salomão confia em sua sabedoria dada por Deus para resolver o dilema de maneira justa. Em Salmos, Salomão expressa em várias passagens sua devoção a Deus e seu reconhecimento da importância da sabedoria divina. Um exemplo é o Salmo 111, no versículo 10. "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom entendimento." Essa reverência a Deus, como fundamento da sabedoria, está alinhada com a postura de Salomão, ao buscar a sabedoria divina em seu governo. Em última análise, ao considerar a história das duas mulheres, à luz dos Salmos e dos Provérbios, podemos perceber como a sabedoria de Salomão, fundamentada em sua fé e confiança em Deus, permeou as suas decisões e julgamentos. Esses princípios bíblicos complementam a narrativa, destacando a importância da sabedoria divina na vida de Salomão e em sua administração justa. Obrigado para quem ficou até o final. Se vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem nos comentários o que vocês acham sobre Salomão e as teorias por trás da vida dele. Obrigado, até a próxima, valeu!